Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã nos alimentando da palavra de Deus, na Léxio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2022, quinta semana da Quaresma. Estamos nesse tempo de reflexão, de oração introspectiva, nos preparando para a grande Páscoa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje ainda é dia de Santo Isidoro, bispo, doutor da igreja, pai dos concílios, ele que nasceu em uma família católica, a sua mãe educou seus filhos na doutrina da igreja, e tanto é que pela educação de sua mãe Teodora, 4 filhos se transformaram em santos. Santo Isidoro sucedeu seu irmão, olha para você ver, no bispado da igreja. Ele que foi um homem que na sua juventude teve dificuldades nos estudos pela sua limitação intelectual. Mas interessante, meu irmão, minha irmã, que depois o Espírito Santo agiu de tal forma na vida de Santo Isidoro que ele se tornou um dos homens mais sábios de sua época. Grande homem que teve publicações em várias áreas da ciência, inclusive na medicina. Peçamos ao Espírito Santo que pela intercessão de Santo Isidoro abra também o nosso entendimento para que possamos ser homens e mulheres crescidos na fé e que possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Meu irmão, minha irmã, enquanto eu pego a minha palavra, pega a sua Bíblia também, dá um beijo nela, abre em João capítulo 8, versículos de 12 a 20. Eu convido você a deixar aí o seu like, clicar aí no sininho de notificação, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já é inscrito? Divulgue para as pessoas da sua comunidade, seu grupo de oração, nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o canal da Renovação Carismática Católica, que tão bem tem feito ao povo de Deus. Meu irmão, vamos ler a leitura agora da Léxio Divina. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Discussão entre Jesus e os fariseus. Falou-lhes outra vez: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de 2 pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá testemunho também. Perguntaram-lhe: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Se me conheceis, certamente conhecereis também meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus, ensinando no templo, junto aos cofres de esmolas. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, vamos aprofundar nesta palavra. A palavra diz que Jesus falou outra vez: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus discutia ali com os fariseus e em certo momento da discussão ele falou: eu sou a luz.
aquele que me segue não andará em trevas. Os fariseus então começaram a indagar Jesus: olha, você dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus então começa a falar com os fariseus de uma forma diferente. Ele começa a dizer que o testemunho dele é digno de fé, porque ele sabia de onde veio e para onde ele iria. Nessas palavras, Jesus está falando que os fariseus falavam de algo que eles estudaram, que eles ouviram falar. Nós sabemos bem que o partido dos fariseus eram aqueles que seguiam à risca as leis do Antigo Testamento. Eram aqueles que conheciam a lei e seguiam a lei. Mas eles conheciam aquilo que eles leram, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles estudaram. Jesus fala aqui daquilo que ele experimentou, daquilo que ele vivenciou. A fala de Jesus é a fala de quem teve uma experiência pessoal com o Pai. Até porque ele diz a palavra em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ora, Jesus, ele conviveu, ele estava do lado do Pai desde a criação do mundo. Quando os fariseus falam das coisas do alto, eles falam com o intelecto. Jesus fala com o coração, com experiência, com intimidade. E aí Jesus então começa a falar: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim. Ou seja, eu tive a experiência, eu tive um contato com o Pai. E ele fala: eu não julgo ninguém, mas vocês julgam a aparência. Vocês julgam a aparência, ou seja, os fariseus olhavam o que é exterior, mas Jesus conhece o íntimo de cada um. E aí Jesus vai completando: o meu testemunho é verdadeiro porque eu falo de mim, mas também testifica de mim aquele que me enviou, o Pai. Quando Jesus fala do Pai, de repente algum dos fariseus pergunta: onde está o Pai? E aí Jesus fala: vocês não me conhecem. Se me conhecesses, conheceriam também o Pai. Porque quem me vê, ele diz em outra passagem, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque o Pai e o Filho são um. Assim como o Espírito Santo. A natureza de Deus é una e trina. E Jesus faz parte da natureza de Deus. Ele é Deus. É isso que a palavra está revelando para nós. E aí continua dizendo, né? Essas palavras proferidas por Jesus, ensinadas no templo, junto ao cofre das esmolas, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Meu irmão, nada acontece antes da hora. Tinha o tempo certo para Jesus ser entregue, para Jesus passar pelo sofrimento, para morrer na cruz e ressuscitar por nossos pecados. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, meditando essa palavra em minha vida, o Arley, a primeira coisa, falou-lhe outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Quantas vezes eu tenho andado pelo caminho da luz? Quantas vezes eu tenho seguido a luz que é Jesus? Ou muitas vezes eu tenho preferido o caminho da escuridão? Jesus é a luz do mundo e é nele que eu encontro vida, é nele que eu preciso me orientar. Pela manhã, quando levanto, quando eu acordo, eu preciso me colocar diante do Senhor e falar para Ele: ilumina-me, Senhor, guia os meus passos, guia o meu caminho, orienta, Senhor, o meu intelecto, orienta as minhas atitudes, orienta as minhas ações, clareia, Senhor, a minha vida. Talvez eu passe por momentos de escuridão, talvez eu passe por momentos de trevas, de tribulação, meu irmão, minha irmã, mas é Jesus quem é a luz do mundo. É Ele que veio clarear. Como dizia a palavra em João, povo de Zebulon, povo que jazia nas trevas, resplandeceu sobre vós uma grande luz. E a luz é Jesus. E nós precisamos andar sobre essa luz. O interessante, meu irmão, é que por mais escuro que esteja, quando há uma brecha de luz, ilumina todo o ambiente. Nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver.
E quanto mais luz entra, mais as trevas são dissipadas e mais distintamente nós conseguimos enxergar. E aí Jesus ele vai falando dessa intimidade com o Pai, dessa experiência com o Pai. Eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis. Eu sei de onde vim e para onde vou. Jesus fala de algo que ele experimentou. E para poder, meu irmão, minha irmã, falar de Deus, para poder ser testemunha de Deus, é necessário experimentarmos o Cristo vivo. A experiência com Cristo ultrapassa o conhecimento intelectual. A experiência com Cristo, meu irmão, minha irmã, ultrapassa o intelecto. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa graça de experimentarmos plenamente o Cristo vivo. Assim como Jesus, ele tem intimidade profunda com o Pai, eu, Arley, sou convidado a ter intimidade profunda com a Trindade. A minha sabedoria não pode partir daqui, precisa partir daqui. O meu ensinamento, a minha pregação, aquilo que eu falo de Deus, o meu testemunho de Deus não pode partir da minha mente, tem que partir da minha intimidade com Deus. Eu preciso, assim como Jesus era íntimo do Pai, eu preciso ser íntimo da Trindade, íntimo de Jesus, íntimo do Espírito Santo, íntimo de Deus Pai. E eu só vou conseguir ser íntimo por dois caminhos. O primeiro caminho, a leitura da palavra de Deus. Não tem como ter intimidade com o Pai, ter intimidade com Deus, se eu não me submerjo, se eu não me mergulho, se eu não adentro nessa palavra. Porque é através da palavra que eu conheço o coração de Deus. E o outro caminho para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, é o mergulho na oração. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ser homens e mulheres de oração. Quantas vezes eu tenho deixado a minha vida de oração de lado, até em segundo plano? Quantas vezes eu tenho resistido a dedicar tempo do meu dia a dia para me encontrar com o Papai do Céu? Jesus ele fala, em outras passagens nós vemos as pessoas admiradas com a fala de Jesus. Ele fala como quem tem autoridade. A autoridade de quem conheceu, de quem experimentou, de quem vivenciou a graça maior. A palavra de Deus nos chama hoje a ter essa intimidade com Deus. A ter essa intimidade com o Senhor. O engraçado é que o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Ou seja, eu sei quem eu sou. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos desse autoconhecimento. Quem somos? Eu sou filha amada de Deus. A minha experiência com Deus precisa ser uma experiência de intimidade. Mas ele continua, vós julgai segundo a aparência, eu não julgo ninguém. Por quê? Porque os fariseus pegavam a lei para medir as pessoas. Pegavam a lei e eles discriminavam quem não observavam a lei. E quando Jesus fala eu não julgo ninguém, sabe por quê? Porque ele conhece o interior de cada um, ele conhece as necessidades, as dificuldades, a fraqueza de cada um. Jesus ele conhece cada um por dentro. E ele sabe do nosso desejo de servi-lo, de segui-lo. Mas ele sabe também das nossas limitações. Por isso ele diz eu não julgo ninguém. E aí, meu irmão, eu convido você a colocar essas palavras dentro do seu coração. E nesse tempo quaresmal, pedir ao Senhor que você tenha, assim como eu também peço agora, que tenhamos muito mais do que um conhecimento intelectual de Deus e das coisas de Deus, que tenhamos intimidade com Deus. A oração e a leitura da Bíblia tem o poder de nos levar à intimidade com Deus. Vamos rezar agora. Vamos buscar essa intimidade com o Papai do Céu. Se você puder fechar os seus olhos, eu te convido a se colocar em oração, a conversar com Deus. Senhor, nesta manhã nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor, porque és Pai. O próprio Cristo te chama de Pai.
E ele diz que te conhece e que o Senhor dá testemunho dele. Senhor, assim como Cristo te chama de Pai, nós também, a partir de Jesus, Senhor, recebemos a filiação divina no nosso batismo. Como dizem Romanos, nós recebemos o Espírito de filiação divina que clama em nós, Abba, Pai. E assim como Jesus tem uma intimidade profunda contigo, como ele mesmo relata neste Evangelho, nós também queremos ser íntimos de ti. Nós também queremos ter intimidade com a Trindade Santa, com o Pai que nos criou por amor. Nós queremos ter intimidade com o Cristo que morreu na cruz para salvar-nos do pecado. E queremos ter intimidade com o Espírito Santo, que é o amor de Deus revelado, que habita em nosso coração, como diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós sabemos, Senhor, que a intimidade cresce à medida em que nós dedicamos tempo à amizade. Ninguém tem uma intimidade profunda com quem acaba de conhecer, ou com quem há muito tempo não vê ou não gasta tempo. A intimidade, a amizade precisa ser cultivada. E nesta oração nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça de cultivar a intimidade contigo. Dai-nos a graça de crescer na leitura da palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de crescer na oração, na meditação, na contemplação da tua pessoa. E que nós possamos, assim como Jesus, ter a graça de dizer: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Cristo. Porque olha que coisa linda. Jesus aqui fala que ele é a luz do mundo. Em outra passagem do Evangelho ele fala: vós sois a luz do mundo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que tem contato com a luz é iluminado pela luz. Tudo aquilo que tem contato com Jesus é iluminado por Jesus. E quando nós nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, sincero, nós nos tornamos também luz do mundo, pela intimidade que temos com Ele. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos por essa manhã. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos contemplar essa palavra. Nós queremos agora imaginar o Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sei de onde vim e para onde vou. Eu imagino meu irmão contemplando essa palavra, a admiração, mas também o espanto dos fariseus. Olha, que sabedoria. Sabedoria que não vem da mente, mas sabedoria que vem do coração. Vai contemplando agora a sabedoria de Jesus. E vai deixando essa palavra cair no seu coração. Vai deixando essa palavra transformar o seu interior. Que nós possamos ser íntimos do Cristo, assim como Cristo é íntimo do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Ele continue derramando graças sobre graças em tua vida, que Ele possa fazer de você uma pessoa íntima dEle, a partir da leitura da palavra de Deus e da contemplação, da oração pessoal. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.